Quais são as fronteiras entre o humano e a máquina? Como nós podemos compreender a relação entre a nossa vida corporal, animal e o mundo dos algoritmos? Eu vou conversar hoje com a Gisele Beigelman, que é professora, artista, pesquisadora da área, e também com a Morgana Kreutzmann, que é uma escritora e uma atriz e que tem feito literatura sobre esse assunto. O objetivo dessa nossa conversa hoje é abrir um questionamento sobre essa interface, esse nexo, a complexidade que existe entre a noção tradicional de meio ambiente e essa noção de meio ambiente digital. Então, se a gente pega, por exemplo, na história da filosofia, tem um pensador muito conhecido ali da primeira metade do século XX, que é o Uexküll, tem um nome difícil de dizer, né? E o Uexküll foi o cara que inventou esse conceito de meio ambiente, o que ele chamava, em alemão, de Umwelt. Então, é o meio ambiente ou o mundo próprio. E esse era um cara que pesquisava carrapatos, libélulas, anêmonas e bichos desse tipo. Animais rastejantes, animais que eram, digamos, não tão interessantes para outros biólogos, pesquisando grandes mamíferos e chimpanzés e sei lá o quê. É interessante olhar para esse cara, para essa teoria do Uexküll, porque ele fala muito de uma figura que é o carrapato. E aí ele conta que o carrapato é um ser que tem sempre o mesmo procedimento. A gente pode dizer que o carrapato tem o seu próprio algoritmo, porque o carrapato faz sempre a mesma coisa. E ele absolutamente não faz nada de diferente. O que faz a gente pensar que entre carrapatos e humanos existe uma grande diferença e que a nossa diferença seria justamente esse excesso de pensamento, essa criatividade, essa imaginação, ficção, pesquisa, ciência, arte, religião, tudo isso, né? Linguagem. E eu, pensando nisso, queria começar a nossa conversa discutindo justamente essas categorias. A categoria meio ambiente e a categoria meio ambiente digital. Daqui a pouco eu vou chegar num assunto que é seu, que é a dadosfera. Mas eu queria começar com você, Morgana, porque eu queria explorar, inicialmente, o conceito de meio ambiente genérico. Quer dizer, tal como está aí no senso comum, as pessoas falam em meio ambiente todo o tempo. Conta pra gente como você trabalha com esse conceito. Então, eu acho que, usando uma frase do Krenak, né, o meio ambiente é tudo. Tudo é o meio ambiente, ele não está separado da gente. O meio ambiente está com a gente, inclusive, até se a gente parar para pensar em tecnologia, a tecnologia também depende dos recursos naturais, dependem desse meio ambiente. Então, também tudo está ligado, né? Uma coisa na outra. A gente não teria, por exemplo, inteligência artificial sem os recursos naturais, que utilizam, enfim, do minério das nossas montanhas, da nossa água, da nossa energia. O nosso trabalho humano está ligado ao meio ambiente. Então, para mim, o meio ambiente é tudo. Eu, por exemplo, eu não me considero uma acadêmica e nem sou, por mais que eu tenha estudado uma faculdade de gestão ambiental, eu me considero uma pessoa esforçada. Então, eu acho que, inclusive, essas minhas pesquisas para os livros que eu escrevo, que são romances, são ficções, mas que têm essas questões que envolvem crimes ambientais e questões que tenham a ver com crise climática, quando eu estou diretamente conversando com esses povos tradicionais, com esses territórios para onde eu vou, a gente começa a ter uma outra visão também do que é meio ambiente. O ano passado, para mim, meio ambiente era uma coisa, principalmente por causa das enchentes
enchentes lá no Rio Grande do Sul. Eu sou gaúcha, né? Então, assim, a gente acabou vivendo isso mesmo estando longe. E para mim, hoje, meio ambiente também já é uma outra coisa. Eu acho que as coisas estão sempre mudando, as ideias estão sempre mudando. Mas essa ideia que Krenak nos traz, de que o meio ambiente é tudo, absolutamente tudo, eu acho que isso é a única coisa que não muda. Interessante isso, porque se é o todo hegeliano e a gente está dentro dele, qual é a diferença específica desse meio ambiente digital? Você acha que essa é uma categoria válida? Você fala em certos textos, livros que você escreveu, muito em dadosfera, né? E então, o que é isso? Qual é a diferença que existe, por exemplo, entre esse ambiente todo, esse meio ambiente todo, o tudo, e esse meio ambiente digital que seria específico? Será que dá para descolar? Não, eu acho que não tem como descolar. Até essa noção de dadosfera, ela pressupõe que esses dados não são uma pura abstração, né? Nós fomos domesticados pelas indústrias do digital, pelas big techs, a entender que existe um lugar que é uma espécie de Alice no País das Maravilhas, que passa uma determinada membrana e você cai num universo paralelo. Isso não é fato. Essa dadosfera não só ela consome na sua própria produção recursos ambientais, eu estou totalmente de acordo com a Morgana nisso, mas ela está em relação ao todo. A especificidade dela talvez seja a sua capacidade de cooptação do imaginário coletivo. Ela, como uma espécie de território informacional, ela não é um lugar à parte, ela é um plasma que se mistura a tudo. Nós não conseguimos, da mesma maneira que nós não conseguimos pensar inteligência artificial no limite sem recursos naturais, nós também não conseguimos pensar recursos naturais sem tecnologia. Eu acho bem importante a gente falar sobre isso, considerando que, por mais que tudo esteja interligado, a experiência humana ela é muito inconsciente, né? A Gisele e Morgana. Então, falar sobre essa experiência que se adensa em relação ao digital. E, digamos, certas pessoas têm tido um convívio muito maior com o ambiente digital, o meio ambiente digital, do que com a experiência, enfim, analógica da conversa. Digo isso pensando no exemplo que todo mundo recebe no seu smartphone hoje em dia, né? Que é o tempo que você ficou colado na tela. E aí, Morgana, lanço para você, você tem tido muito convívio com pessoas que vêm pensar o tema do meio ambiente, mas também com muitos adolescentes atravessados por uma experiência digital e preocupados com uma experiência não digital. Você tem uma crise climática e você tem uma demanda digital que, assim, te coloca em dois mundos. Ou seja, tem um sujeito que está cindido aí, eu acho. Você acha que isso faz sentido? Eu acho, Márcia, que assim, algumas coisas ainda nos faltam. Falta ainda se discutir uma responsabilidade maior de como você leva essa tecnologia, de como você trabalha com esse ecossistema digital, principalmente com crianças e adolescentes. Eu acho que a educação ambiental, e quem sabe agora, inclusive, Gisele, uma educação digital também, precisa começar a ser conversada, sabe? Principalmente em sala de aula e também, claro, dentro de casa. Eu estava agora numa feira literária numa cidade do interior. Eu passei 9 dias mergulhada com crianças, adolescentes, professores, pais e outras pessoas que estavam participando
gostando dessa feira. E a grande preocupação, na verdade, dos professores mesmo é justamente isso que você acabou de falar, que as crianças e os adolescentes, eles estão muito encantados, apaixonados pelo mundo digital e estão abandonando de vez o mundo real, porque não é esse mundo real, a natureza, o pé no chão, o contato com o outro no olho, passa a não ser mais tão interessante para eles do que essa tela, do que isso que eles têm na palma da mão, né? Uhum. Mas isso então, nos joga de novo no problema da tela. Será que existe essa concentração na tela? O que você acha disso? Tipo, a tela virou o nosso novo mundo e o mundo ao redor vai se apagando. Você acha que é assim? Eu acho que essa imersão, ela tem um corte muito preciso no pós-Covid. Eu acho que nós falamos muito pouco da Covid-19, como se não tivesse acontecido. Foi uma mudança transversal, global e muito instrumental, né? Assim, desse ponto de vista do comportamento. Em algum momento se percebeu que a vida mediada exclusivamente pela tela é uma vida que ela minimiza o conflito no sentido da negociação, que é algo que, se eu e você estamos aqui, nós temos que negociar onde cada uma vai sentar, se vai usar celular no meio ou não, se vai ler, se vai falar com o diretor. O mundo tal qual, dentro do qual nós fomos educadas, era um mundo que sempre teve conflitos, disputas, mas que abria a possibilidade de um lugar de negociação. E negociação não quero dizer que todos virarem irmãozinhos, amiguinhos, seguidores. Chegar a alguma acomodação, nem que seja injusta, mas ela é fruto de um embate. O espaço da tela, ele é ótimo para você descarregar as suas metralhadoras e não chegar a lugar nenhum. Então, todos podem se agredir muito, então o conflito ele vira agressão, né? É uma disputa por quem tem mais visibilidade perante o algoritmo. E isso vai esvaziando o nosso preparo para as perdas, para as dores, para tudo o que implica estar no mundo, né? Eu acho que existe uma grande tendência em se manter as pessoas cada vez mais encapsuladas dentro das telas, e isso favorece muito a um ambiente de total torpor, né? Mesmo que seja um torpor onde você possa gritar muito sozinho, ainda que essas novas plataformas de IA, elas têm a tendência de que você fala com você mesmo o tempo todo, o que é mais perturbador ainda. Por outro lado, não vejo como existe uma volta atrás, até porque, pelos mesmos motivos, todas essas tecnologias têm aberto caminhos nada desprezíveis, né? Monitoramento de catástrofes, previsão de cataclismos ecológicos, ambientais. Inteligência artificial ainda não inventaram nada melhor do que isso. É um paradoxo, consome, mas tem uma capacidade de lidar com tantos dados que eu não vejo volta. E eu concordo que é mais do que urgente pensar um letramento digital, né? Nós, quando passamos pelo nosso letramento na escola, eu sempre digo pelas nossas professoras, porque obviamente que foram todas aqui e todos ali letrados por professores. Ninguém imaginava que nós seríamos a próxima Clarice Lispector, o próximo Itamar Vieira Júnior, mas era uma
era um preparo para diferenciar uma bula de remédio de uma página da Clarice Lispector, e essa operação é muito complexa. Então, esse letramento digital, ele tem que começar porque eu acredito mesmo na rapaziada. Assim, e a gente... São as crianças que vão mudar. A nossa geração já estragou o que poderia ter estragado. Então, a gente precisa de uma educação e um letramento digital para toda a família, na verdade, para todo cidadão. Talvez construir justamente uma ideia também de cidadania digital responsável. Totalmente. Né? E ocupada e preocupada. Esse é o Filosofia Pop, né, gente? É para fazer a gente pensar. Tem um filósofo muito interessante chamado Jacques Derrida que escreveu um livro chamado Mal de Arquivo. No Mal de Arquivo, ele se pergunta o que vai ser da memória e o que vai ser, por exemplo, da psicanálise depois da invenção dessa memória digital. Que, digamos assim, é uma espécie de terceirização da memória. Faz sentido? A gente não precisa mais daquela velha memória. Podemos ficar com essa nova memória? Como é essa memória, Gisele, que é uma memória engavetada, né? Uma memória de arquivo mesmo. Chegamos numa ilusão total, né? Assim, nós nunca, apesar de toda uma discussão sobre obsolescência programada, pós-obsolescência, que as coisas já saem hoje, são lançadas muito antes de estarem acabadas, então nós somos meio uns beta-testers de tudo, e tudo pode virar nada em segundos, e uma ilusão de que a internet seria esse arquivo infindável. Então, é uma ilusão um pouco... Eu tenho discutido isso há muitos anos, assim, que é preciso ter um debate ético sobre a responsabilidade da memória coletiva. Porque, por um lado, essa utopia de que nós vamos guardar todos os equipamentos e aí nós vamos ter os dados, ela não se realizou, até as tomadas já não são mais as mesmas de quando eu comecei a trabalhar com internet, e isso... mas tem adaptador. Eu falei, por enquanto, daqui a pouco não vai ter mais, daqui a pouco vai ser outro sistema. Então, acho que nós estamos vivendo no risco de... Nós precisamos reinventar a memória. Arquivar com os parâmetros que foram delimitados no século XIX, ilustrados ao longo do XX, não serve para este meio. Reinventar a memória é preciso, é o nome de um dos meus ensaios mais conhecidos, assim, né? É clichê falar que a internet não esquece, mas as redes sociais não nos deixam lembrar. E nisso também, se a memória vai junto, ela vai embora da gente, porque uma máquina começa a fazer o trabalho da memória, e esse trabalho da memória, como tudo que é da máquina, ele é não humano, entre aspas, ou talvez pós-humano. A gente pode também discutir isso. Eu fico preocupada com um aspecto que é essa espécie de terceirização da subjetividade. Hoje em dia já tem máquinas que produzem romances inteiros. E aí, como que vai ser? Não precisa mais ter memória nesse sentido, podemos terceirizar. Os artistas podem terceirizar. Ai, Márcia, você fala desse assunto, eu já fico deprimida. Porque é óbvio que a gente está passando por um momento muito difícil. Até depois quero ouvir a Gisele sobre isso, né? O que vai acontecer com nós escritores, o que vai acontecer com nós roteiristas, o que vai acontecer. Eu só queria falar uma coisa antes disso, Márcia. Parece que eu sou contra a tecnologia. A gente está aqui nessa conversa, está parecendo que eu sou a pessoa do contra, mas eu não sou contra. Eu só acho, Gisele, que a gente precisa começar a pensar em responsabilidade em relação a isso, em leis,
em relação a isso. Você falou em ética, né? Eu acho que precisamos começar a discutir a ética digital, discutir as fake news, discutir isso, discutir como usar de uma maneira também mais sustentável. E eu acho que esse caminho existe, inclusive através da tecnologia. Eu acho que a gente pode encontrar tecnologias que nos façam ter um caminho mais sustentável, principalmente no uso, né? Você estava falando de excessos, né? Eu até tinha trazido aqui uma informação, porque eu estudei isso na faculdade, sobre a questão dos resíduos sólidos, e foi algo que eu fiquei muito chocada com essa questão dos resíduos sólidos. A gente cria 2 bilhões de toneladas de resíduos sólidos por ano. Nós, humanidade, é para em 2050 a gente chegar a 3,8 bilhões de toneladas, que é a coisa de eu vou trocar o meu celular todo ano, porque eu quero um celular melhor, eu vou trocar o meu computador por um mais rápido, porque o meu trabalho precisa. A gente sempre tem uma desculpa. Eu vou trocar o meu carro híbrido, porque ele é mais ecológico, mas assim, tudo isso tem um gasto ambiental. E esse gasto ambiental, ele não é só nosso, ele é de todos. Todos nós estamos pagando essa conta e vamos continuar pagando essa conta, não só hoje, mas no futuro. E as próximas gerações vão pagar uma conta muito maior do que a nossa, do que nós que estamos aqui hoje. E eu acho que falando dessa coisa de memória, Márcia, a gente vive num excesso de informação, né? É um excesso de tudo, é um excesso de comparações, é um excesso de desejos, né? O mundo capitalista está adorando isso, né? Então está tudo aqui na tela da mão e a gente quer coisas, né? E eu acho que a gente está sendo criado para justamente querer lembrar cada vez mais das coisas, como se e guardar essas memórias, como se isso fosse guardar o tempo. E o tempo não se guarda. Então, só isso. O tempo não se guarda, mas alguma coisa da consciência, alguma coisa se guarda na narrativa. E é justamente isso que essas produções tecnológicas talvez acabem por sequestrar dos indivíduos. Isso que eu estou chamando de terceirização. Vamos pegar uma rede social. A rede social que inventou o nosso perfil. Todas elas fazem isso. Na verdade, nós fomos recriados como personagens nas redes. Aí fomos recriados ali, nos recriamos e fomos criados pelo próprio mecanismo ou pelo próprio aparelho, para usar uma expressão lá do Willem Flusser. Então, o aparelho nos inventou a nossa selfie com a nossa narrativa, com o nosso personagem, com a nossa imagem. Nós, junto com esse aparelho, aprendemos a produzir a gente mesmo, né? Nós somos os nossos próprios produtores. Nós nos compramos, nos vendemos, nós somos a mercadoria, nós somos trabalhadores e mercadoria ao mesmo tempo. Isso é um turbocapitalismo a 1000. Enfim, que funciona, enfim, nos sequestrando por completo e reconfigurando a nossa condição humana, né? Não precisa a gente entrar nessa discussão mais metafísica ou mais ontológica, mas acho que é muito interessante pensar nessa produção da imagem, Gisele, que é muito também um tópico que você trabalha, que você aborda nos teus trabalhos. Essa produção da imagem e da imagem de si. Sim, me parece que assim, a imagem hoje, ela deixou o campo da representação, ou ela não é mais exclusiva do campo da representação. A imagem, ela é o lugar em que os principais embates políticos do nosso tempo acontecem. A política é uma estética hoje em dia. Isso é muito diferente de dizer, não, a política, as relações entre política e estética. Bom, isso vem desde o começo do século XX. O que estou colocando é uma política que é feita como estética. Isso tem desdobramentos no campo desse neofascismo incontornáveis, mas tem também uma pulsão de alteridades que não eram possíveis num mundo em que a imagem era uma exclusividade de determinados lugares, como as emissoras de TV, as grandes produtoras de cinema.
A história das imagens é uma história do poder de direito de quem teve direito à tela, né? O direito a estar na tela como imagem é um direito muito recente. E ele foi conquistado por todos esses absurdos e lógicas impróprias e de dominação que há poucos minutos atrás eu discorria sobre a internet, a estrutura das redes, as big techs. E isso é o que está em pauta também quando a gente fala nas novas disputas que vêm com os grandes modelos de linguagem. É muito ambivalente essa relação. Eu não gostaria de posar assim, eu estou defendendo essa estrutura maligna, porque eu não defendo mesmo. Acho que a perversão do sistema, do capital, é inequívoca. Mas também é impossível não reconhecer os abalos de lugares de poder, de estabilidade, que intelectuais, artistas, curadores, críticos consideravam resolvidos e já dados a partir de uma série de vetores, e entraram alguns que não estavam previstos nessa lógica. Nesse sentido, nós sabemos que as tecnologias e a vida se misturam, as tecnologias fazem parte da vida, os algoritmos também, e essas produções são inerentes à nossa vida atual, essa vida digital. Quando eu penso em meio ambiente digital, é nele que a gente vive hoje. O meio ambiente digital, ele é um reflexo do nosso meio ambiente, e não deveria ser o contrário, tá? Mas a gente precisa entender qual é o nosso papel com o que a gente tem em mãos, literalmente. Porque anos atrás, as coisas e as nossas ações não eram tão facilitadas assim. Basta pensar como os nossos pais, os nossos avós faziam para pagar um boleto, né? Quando eles começaram a existir, claro, né? Nossa, eram filas intermináveis, né? Tudo demandava muito tempo. E hoje a gente tem todas as soluções, todas as instituições aqui, ó, na palma de nossas mãos. E qual é a nossa responsabilidade diante de tudo isso? O que a gente quer ou vai fazer com todo esse aparato tecnológico e a possibilidade de criar nesse ambiente? A gente também pode fazer esse ambiente florescer, cuidar do ecossistema digital. Mas, para isso, eu acredito que a gente deva desenvolver as nossas competências internas transformadoras. Porque só assim é que a gente vai conseguir chegar num equilíbrio e se valer desse ambiente digital para que a gente possa trazer soluções viáveis para construir com elas futuros possíveis. É incrível. Ela levanta o tema da subjetividade existente, nascente, resistente, diante desse meio ambiente digital. E o desafio é a gente pensar se a gente tem competência para se pensar. Gisele, você acha que a gente sabe o que a gente está fazendo? Sim e não. Eu acho que está muito difícil. A aceleração é muito grande e as transformações comportamentais, se você pensar bem, assim, essa onda da inteligência artificial plataformizada, ela começa mesmo em 2022, né? Tinha alguns nichos, alguns programas, mas ainda coisas mais restritas. Mas, assim, em escala global, massiva, é muito recente. A precarização do trabalho humano e a descartabilidade de algumas funções, de algumas profissões, são alarmes muito inegáveis. Está acontecendo. Está acontecendo. E a gente vai aprendendo com isso. E assim será. E assim a gente vai continuar pensando e refletindo juntas.
Esse é a Filosofia Pop, conversando sobre meio ambiente digital com Gisele Beigelman e Morgana Kretzmann. E eu, aqui, tentando refletir com vocês sobre o que significa essa nossa vida em meio a esse novo contexto, que é o contexto das tecnologias, esse contexto cibernético, esse contexto digital, dessa segunda, terceira, milésima natureza que a gente está experimentando. E um assunto que não pode faltar é a gente pensar o futuro, porque quando a gente fala de vida digital, vem o problema do futuro. E a humanidade diante disso, e a comunidade humana diante disso, porque há uma discussão sobre a natureza humana, suas transformações diante dessas novas modalidades de linguagem e de formas de produção de linguagem. Mas tem dois filósofos antigos, muito antigos, que falaram. Tem uma frase assim que ficou para mim para o resto da minha vida. O Adorno e o Horkheimer, nos anos 40, na dialética do esclarecimento, eles dizem o seguinte, abre aspas, a racionalidade técnica é a racionalidade da dominação. Eles falam essa frase e, ao mesmo tempo, depois de uns anos, vem dizer que o ideal seria, pelo menos o Adorno diz isso, que o ideal seria que a humanidade e as tecnologias se reconciliassem. E a gente encontra em figuras tais como Donna Haraway, que é também uma teórica muito conhecida desse universo do hibridismo, enfim, da vida ciborgue, a gente encontra muito essa promessa dessa reconciliação. Então, para ela, nós já somos ciborgues e a gente não devia se assustar nem um pouco com o fato de que já somos ciborgues, porque a própria linguagem que a gente utiliza, à medida que a gente fica se alimentando de linguagem, nós somos máquinas produtoras de linguagem num certo sentido. Por mais orgânico que esse corpo seja, existe uma visão de que esse corpo máquina dos antigos, modernos, René Descartes e figuras do tipo, de que isso se reeditou. A gente não deixou de ser tão máquina assim. Quer dizer, existem coisas nossas que são repetitivas e as máquinas também, por sua vez, elas não são tão máquinas assim. Elas não são tão dessubjetivadas porque elas só existem à medida que a gente ser humano, criou essas máquinas. Eu queria ouvir vocês e queria começar com vocês, Gisele. Até para a gente poder retomar o tema da criação artística no meio disso, porque a arte é uma experiência que quebra sempre questiona e até mesmo quebra a ideia da repetição, mesmo quando ela lida com a repetição. Como que é isso? Eu queria te ouvir falar também como artista. Olha, eu posso falar da arte do ponto de vista da arte produzida com meios digitais. Eu sou incapaz de produzir qualquer coisa que saia dessa esfera. E tem uma pauta bem ampla também, né? Nesse processo, que vai de vídeo, a fotografia, a internet, a inteligência artificial. É cada vez mais difícil e cada vez mais instigante. Por um lado, isso não é uma prerrogativa da IA, mas a IA leva isso ao extremo, porque a inteligência artificial, no limite, ela é um sistema estatístico avançado, né? O que ela faz, cálculos de probabilidade. Quando você pede para uma IA escrever um texto, ela vai calcular as probabilidades a partir daquela pergunta de que coisa que combina com cada. Isso é numa escala monumental, né? Uma escala relacional que nós humanos não temos, né? Uma varredura enorme. Mas nós temos contexto, né? Então, me parece que a grande questão hoje, a questão da arte e tecnologia sempre foi, isso acho que o Flusser, você citou, e ele traduziu isso melhor do que ninguém. Todo equipamento sai de fábrica para ter um uso funcionário, como ele falava, né? Em trabalhar de acordo com as regras do programa. E cabe aos críticos, aos artistas, fazer com que tensionar essas regras, né? Criar ruído entre elas.
E isso, num sistema de base estatística como o IA, é cada vez mais complicado, porque ela é o parâmetro de funcionamento dela e você quer que ela funcione de outra forma. Porém, não é impossível, porque no campo, aí me circunscrevendo ao mais atual e mais problemático, que é a IA, ela tende ao padrão, mas para ela chegar no padrão, ela fez uma varredura muito extensa. Então, vários fantasmas algorítmicos estão flanando por ali, de modo que tensionar as regras é também reensinar os sistemas a trabalhar a partir de outras coordenadas. A função primeira é trabalhar na lógica do padrão. O que não quer dizer que só essa lógica seja possível, né? Então, nesse campo, é onde a crítica à arte, a criatividade humana, elas têm espaço. Quem tem contexto são os humanos. Eu não acho que só os humanos são inteligentes, né? E acho que não foi por acaso que eu comecei a trabalhar com plantas e inteligência artificial ao mesmo tempo. Acho que foi o momento que eu entendi que tem inteligências outras que humanas. E a maquínica é uma delas. Né? Não se compara com a humana, mas ela surpreende, ela pode surpreender. Nos meus processos individuais de criação, eu me sinto, às vezes, naquela órbita do jogo de xadrez do Kasparov, com o Blue, com o computador da IBM, né? Que ele perdeu, e ele fala, né? Ela foi mais sutil do que eu. Ele não diz que a máquina foi mais inteligente, mas teve uma sutileza. E várias vezes eu me pego nesse momento no jogo da negociação com IA. E sim, a criação artística é tremendamente possível e crítica dentro desses sistemas, desde que você faça essa operação de fricção. E ela pode surpreender muitas vezes, né? Eu acho que a única coisa quando a gente está falando sobre escrever, há concursos de contos feitos aqui no Brasil em que os jurados tiveram certeza que estavam lidando com textos escritos no IA. E textos muito bons. Textos muito bons. Aí já é outro muito bons. Escritos pela inteligência artificial. Então, nesse sentido, eu acho que isso quando você pode utilizar a inteligência artificial para fazer a sua arte, para fazer o seu trabalho. Agora, quando você deixa a inteligência artificial fazer o seu trabalho, escrever, você não está escrevendo. E aí, se você não está escrevendo, isso passa para mim a não ser arte. Porque não é você que está fazendo, você deixou outra. Por mais que você possa ter colocado todos os comandos corretos para escrever. E essa é minha opinião hoje, Gisele e Márcia, e todo mundo que está escutando. E eu posso mudar de opinião. Total. Amanhã, daqui 1 ano, daqui 2 anos. Hoje a minha opinião é essa. Mas tem que ser humano, porque a questão é uma estrutura proposicional, enfim, uma linguagem, arte também é linguagem, então uma obra é uma estrutura proposicional, uma forma artística também. E aí, por que tem que ser humano? Humano no sentido de ser... É como a pintura. Será que a gente precisa fazer pintura ainda na tela? Eu acho, Márcia, que assim, como a gente estava falando antes, desde que se sigam regras, então desde que você seja honesto o suficiente para dizer, eu utilizei. O problema é que as pessoas Na tradução está muito comum também, né? Desde que inventaram esses programas de tradução, muitos tradutores têm se levantado para discutir isso, porque, afinal de contas, o que entra em jogo também é qual é o meu papel como trabalhador da linguagem. Esse é outro problema. Eu acho que tem uma questão do mercado de trabalho e acho extremamente inconsequente pessoas que dizem que não, é um exagero. Não tem exagero nenhum. Uma série de profissões vão ser engolidas. O capitalismo, ele não prepara o terreno
Essas pessoas poderiam ter elaborado outras coisas, milhares, milhões de pessoas, né? E isso tem impactado todas as áreas, a área de cinema, as áreas do design, que é onde eu dou aula na USP. Isso chegou como uma bomba, e sim, um monte de coisas que meus alunos se espremiam para aprender, hoje em dia uma IA faz mais rápido e para pronta entrega melhor. Eu acho que isso é inevitável. Agora, na questão da arte, eu acho que esse corpo a corpo, essa relação com o humano, ela existe, né? O que talvez a inteligência artificial esteja nos ajudando a entender é que nem sempre a hierarquia no processo de criação é a humana, né? Há milênios atrás, quando eu fiz meu doutorado na USP, eu trabalhei com a obra de um escritor americano, do Ernest Hemingway, na Guerra Civil Espanhola. E, óbvio, tomar um contato maior com a produção toda. E, assim, como que você vai entender uma literatura como a do Hemingway sem passar pelo telégrafo, né? Que é aquela coisa da frase curta, da economia de linguagem, do cara que escreve economizando as palavras. Imagina que era fazer uma reportagem de guerra nos anos 30, né? Tendo um limite, tudo tem um custo, porque isso é outro aspecto. A gente produz arquivos que são resíduos, são lixo, porque a gente imagina que aquilo não ocupa espaço, mas aquilo transmite, ocupa banda, mas naquela época se percebia muito. Então, essa arte tem a ver com isso. E todos os últimos 100 anos, pelo menos, da história das artes visuais, que foram artistas tentando relativizar o seu papel central como autores, no sentido de serem o referencial da genialidade do dom, né? Qual é o dom que você precisa para colocar um urinol de ponta cabeça? Suponho que muito pouco, né? Porém, isso é a ruptura, o momento que você identifica, tem um movimento tectônico, e esse movimento tectônico é o que nós entendemos sobre como arte conceitual, arte contemporânea, arte como pensamento, que é o Duchamp ali entregando a fonte, né? Então, eu acho que assim, tem uma tendência, talvez essa seja a pior pressão do nosso agora, esse agorômetro, que toda vez nós discutimos as coisas abstraindo uma história da arte, da cultura, que já apontou uma série de caminhos. E o Oulipo, chegando ali, passando a mão no dicionário, agora vamos escrever só poemas com a letra N, né? Agora vamos tirar só as consoantes, agora só as vogais. E toda essa experimentação são também testes de limite, né? Do que é que nós entendemos por arte, né? E eu concordo com... É quando... Eu não discordo, acima de tudo, de você no principal, assim. É quando nós tensionamos, de alguma maneira, o sistema. Mas talvez a minha diferença é acreditar que em determinados momentos e em vários processos o agenciamento maquínico ou tecnológico não precisa ser IA, pode ser máquina de escrever, como foi o caso de tantos autores, como foi o caso do Hemingway, sejam preponderantes em relação às habilidades e ao projeto humano original, né? E isso, hoje, se tornou uma questão central pela escala, né? Com que esses processos, as escalas que esse processo
está tomando ou já tomou, né? Com todos esses impactos sociais muito importantes, né? As profissões que estão sendo sucateadas, a precarização do trabalho, do valor da hora de trabalho humano, isso são pautas políticas que nós não podemos mais ignorar. Talvez a racionalidade técnica seja realmente a racionalidade da dominação. Sou entusiasta da tecnologia. Eu já fiz uma parte de automação aqui no apartamento. A questão do comando de voz é uma coisa que me chama muita atenção. Eu acho muito fácil, prático. É trabalhoso, que a tecnologia ainda não é 100%, tem suas falhas, dependência de conexão à internet de boa qualidade. Mesmo a gente com uma boa internet ainda tem suas falhas, mas eu ainda gosto muito dessa questão, muito, muito, muito. As luzes são automatizadas, os meus equipamentos, tudo se liga no comando de voz. Não consigo me ver mais sem essa facilidade. Nessa recente mudança que eu fiz, a questão de ter que fazer ligar a luz manualmente foi uma coisa que eu tive dificuldade, e porque essa tecnologia me agrada, eu acho fácil, eu acho econômico, eu acho prático. Você cria rotinas, né? Rotinas, facilita muito o dia a dia. Eu percebi economia de energia com a questão de você não ter que levantar até o interruptor para desligar ou para ligar. Isso facilita demais. Então, eu sou um grande amante dessa questão da automação. Valeu, Maurício. Olha aí. Maurício apresentou sua relação com esse universo. Com esse universo digital que ele montou e que para ele é lúdico. Nesse lúdico tem, bem claro, uma separação entre vida real e essa brincadeira, né? Você não tem isso? Eu não tenho isso e eu acho que eu sou muito antiquada ainda, quem sabe, porque os meus pais moram no interior rural e onde eu me sinto mais feliz e mais livre é num lugar que nem a internet pega. Não sei se é porque eu vivo em São Paulo, muito conectada e a conexão, eu preciso dela. Mas eu vou voltar a falar o que eu estava falando lá no início. Eu acho que a gente está, assim, os adolescentes e crianças, eles já estão crescendo nesse meio onde eles não têm esse interesse tão grande pelo real, e eu acho que a gente também está perdendo isso. Então, mas a questão que me Eu vem... olho para isso e eu penso, meu Deus, eu quero levantar e acender e desligar minha luz. Mas sabe o que a questão dele também traz? É essa aceleração. Será que a gente vai conseguir controlar a aceleração? Porque você está falando, vivo em São Paulo, já é acelerado. Por quê? Porque é uma cidade muito mais, como é uma cidade gigantesca, ultra tecnológica, um ambiente rural, ele é desacelerado. E a discussão sobre aceleração é uma das maiores discussões que tocam justamente o problema do meio ambiente e desse ecossistema digital. Todos nós ficamos acelerados a partir das tecnologias. A gente tem que produzir o tempo todo, inclusive produzir a nós mesmos para sermos apresentados e fazermos esse lugar, ocuparmos esse lugar de presença digital, mesmo que a gente ainda não tenha desenvolvido uma cidadania digital nesses ambientes, né? O que você achou do Maurício? Então, eu acho que o Maurício tem coisas que me parecem que são inegáveis, que é aquilo que essa ambivalência que eu falava da IA. Atualmente, nada não, porque eu acho que a indústria do digital ela é muito corrosiva em relação ao meio ambiente, mas a inteligência artificial ela tem cada vez mais impacto. Por outro lado, tem se constituído como uma tecnologia confiável para a gestão de crises, para previsão de catástrofes, cataclismos. E ele, assim, a gestão da casa por comando de voz, eu acho que é um aspecto geracional. Eu me sinto super
incomodada em falar com a geladeira, falar com a porta, mas eu acho que é uma questão de educação para preparação, é horizonte meu mental, porque qual a diferença entre falar no telefone, falar no Zap, falar na tela? Agora, a questão da sociabilidade, de fato, é algo que me perturba muito por esse aspecto de que o mundo digital ele não dói. Ele pode criar muitos dissabores, né? E nós vemos isso muito com os adolescentes, brigas, bullying, mas no âmbito do ecossistema digital, dor não existe. A dor física, ninguém vai, né, dar um tapa em ninguém, ninguém vai chorar numa festa porque a pessoa que você estava querendo sair foi embora com outra. Se você manda no mundo digital, você chora, mas não tem esse impacto desse cruzamento entre vidas, entre sentimentos que podem aprofundar. É essa camada a que mais me perturba. O que é um mundo em que as pessoas não sentem dor? Porque outro problema das redes é que todo mundo é feliz, né? Todos, como você mesmo falou, é um perfil de si mesmo. Você não vai nas redes para chorar. Aliás, porque o algoritmo só vai te bombar assim, se você estiver chorando por uma desgraça, uma tragédia humanitária extrema, o que não deixa de ser muito perverso, né? Essa lógica do bombar as catástrofes e fica todo mundo curtindo. Essas ambivalências ficam muito claras na fala do Maurício. Temos, então, exemplos da vida real de gente que está aí experimentando a vida digital, experimentando esse meio ambiente virtual, tecnológico, digital, experimentando essas linguagens e criando perspectivas, às vezes criando mundos. Eu gosto muito de pensar que, assim, tenho pensado assim, sabe, que os seres humanos são seres de linguagem e como somos seres de linguagem, o que a gente faz? A gente cria mundos. E a questão que fica é, o que faremos com esses mundos? Seremos capazes de criar justiça, dignidade, de fomentar o respeito às pessoas, mas também às outras espécies e ao mundo, inclusive esses mundos de conhecimento que foram criados por outras pessoas em outros tempos. Então, para mim sempre fica essa questão de se a gente está conseguindo lidar com respeito em relação a tudo isso. E fazer filosofia e pop é misturar esses mundos, criar um pouco de conflito nas nossas cabeças para que a reflexão justamente brote de maneira livre e responsável. Então, eu agradeço muito a vocês por estarem aqui. E a gente segue conversando por aí, né? Conversando com os outros e expandindo essa rede de reflexão, porque não podemos viver só de redes sociais e nem só de web. E nem só de dores. E nem só de dores. É preciso pensar. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada, muito obrigada.